Pode conectar, que tá começando agora mais um episódio do seu podcast queridinho para trazer o varejo para perto da nova economia. Eu sou Letícia Guedra, daqui do Connector Hub, que é o hub do Sim de Lojas de Porto Alegre, e mais uma vez começando um episódio aí extremamente entusiasmada, porque eu sei que a gente vai trazer um conteúdo de altíssima qualidade para quem tá querendo pensar cada vez mais como tornar a sua venda mais estratégica. E para isso, aquela grande pergunta: por que as pessoas compram? Como elas compram? O que elas querem comprar? E o que está mudando? E para responder essas grandes perguntas de grandes milhões, a gente tem aqui convidados muito especialistas que acabaram de lançar justamente um reporte de tendências de consumo que a gente pode acompanhar já hoje em dia e que estão afetando as vendas. Mas eu já vou te apresentar quem são. Primeiro, roda a vinheta. Sem mais delongas, então, finalmente apresentando, trazendo em tela os nossos convidados especiais, que já estão aqui em regime de repetição. Isso mesmo. Marcelo Kinan, que é o cofundador da Noone, e a Stephanie Weinschenk, que é a head de design da Noone, estão aqui representando a Noone, que já veio aqui conversar com a gente sobre comportamentos de consumo em outra ocasião. Mas agora recebemos novamente para ouvir o que vocês têm pesquisado recentemente. Marcelo, aliás, Kinan e Teté, muito bem-vindos. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Obrigado você. Gente, eu queria pedir, então, que vocês já pudessem introduzindo aqui. Eu amo que quando a gente tá falando com design, tem coisas na mesinha, né? Vocês viram, a gente não costuma ter episódios com Cores. tanta coisa na mesa. Cores, coisas palpáveis que dá pra tocar. Pra gente falar de um trabalho lindo que vocês têm feito e estão fazendo, mas entregaram pra sociedade. Eu fiz o meu agradecimento no off, vou fazer aqui também. De compartilhar conhecimento de extrema qualidade, livremente, porque acho que esse é agir para engrandecer o setor que a gente atua, né? E daí eu queria que vocês pudessem, claro, se apresentar primeiramente, né? Apresentar a Noone também, e daí a gente entra neste belo trabalho que está aqui já exposto na nossa mesa, falando sobre comportamento de consumo. Legal, posso começar? Vai lá. Então tá. Antes de mais nada, gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Lê. Eu sou o Kinan, Marcelo Kinan, sou sócio fundador da Noone. Sou designer há quase 30 anos. A minha trajetória, ela começa na tecnologia. Então, a tecnologia sendo encarada como uma ciência humana e não como uma ciência exata, como às vezes eu fico até brigando com o mundo. Ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana. Eu venho desse cenário da tecnologia como uma ciência humana, entrei no design. O design, para mim, ele é bem a linha limítrofe entre o humano e o tecnológico. Que legal. E, enfim, com uma carreira... comecei a minha carreira trabalhando na Apple, na época que a Apple ainda estava sem o Steve Jobs, naquela fase que ela quase faliu. Eu vi todo o retorno do Steve Jobs estando lá dentro e peguei alguns lançamentos bem relevantes, como o iMac, o macOS 10 e assim vai. Eu nem sabia isso, que legal. Sim. Obrigada por trazer. E aí eu peguei esse boom, nessa bolha do .com, em que a internet virou um negócio. Trabalhei durante toda essa fase em agências, em produtoras, e eu comecei a me comunicar, a trabalhar mais com a comunicação. Uhum. Mas o meu lugar é no design. E aí, com o tempo, eu fui voltando para o design e a gente fundou a Noone, eu e a minha sócia Mari, que já esteve aqui no outro episódio também sobre consumo, mas sobre mais comportamentos e tendências. E a gente voltou para esse lugar que é a Noone, que é uma consultoria de Customer Intelligence, que basicamente é inteligência do cliente para gerar mais valor. E quando a gente fala sobre gerar valor, eu volto para esse meu lugar, o lugar quentinho, que é o lugar do designer, que é, eu quero resolver os problemas reais, eu quero ir até a raiz dos problemas, eu quero poder me aprofundar, e eu quero, de fato, ter soluções que vão, às vezes, afetar produto, às vezes, afetar o serviço que é prestado, e a venda em si é um serviço. Às vezes, eles vão afetar a experiência, e às vezes, eles vão afetar a marca. Né? E trabalhando ali durante a bolha do .com, eu fiquei muito focado na comunicação, que atende apenas uma dessas camadas. Uhum. Uma ou duas, talvez. Que tá mais para da solução já, né? Exatamente. Que legal. Então, essa é a minha história contada brevemente. A Noone é uma empresa que existe há 13 anos.
e a gente está sempre nos eixos Porto Alegre, São Paulo, Rio, mas a gente tem clientes globais também. E a gente faz muito trabalho globalmente, olhando, pesquisando como que as pessoas compram determinados produtos dos nossos clientes e extraindo dali comportamentos, conectando esses comportamentos com outros comportamentos que a gente vê em outros segmentos e entendendo que existem padrões ali, que o mundo está mudando, que o consumo está mudando. E é por isso que a gente está falando hoje sobre esse material. Maravilhoso. Teté, te apresenta também, por favor. Boa. Então, eu sou a Teté. Meu nome é Stephanie, mas pode sempre me chamar de Teté, como todo mundo me chama. Assim, para me apresentar, eu acho que eu sempre fui a pessoa mais quadrada da minha família. Eu venho de uma família super esportista, de surfistas, mais alternativa, e eu sempre fui a quadradona, assim. E comecei fazendo administração, trabalhei em várias empresas aqui do Sul, trabalhei na Dell, trabalhei na RBS, fiz trainee na Renner também, e fui indo para a área de projetos, mas sempre tive essa coisa, eu sou a quadradona, mas eu sinto falta de ser um pouco mais redonda, assim. E acho que eu sempre tive essa inquietação, assim. E aí eu vi que tinha um master para fazer fora que era de business design, e eu sempre fui administradora. E eu falei, não, acho que isso pode ser interessante. Eu fiz esse master. Porque afinal tem business no nome, então. Tem business. Eu tava meio salva pelo metade do nome do curso, assim. Eu falei, ainda sou eu, mas eu vou botar um pezinho lá. E aí eu fiz esse master que era na Itália e é isso que eu quero ser, isso que faz muito sentido pra mim. E fica no meio do caminho. E aí, depois disso, eu trabalhei... Aí me encontrei profissionalmente, é aqui que eu quero ficar. E aí eu comecei a trabalhar numa Venture Builder, eu trabalhei por 6 anos, construindo novos negócios, ajudando grandes empresas a construírem novos negócios. E aí eu achei muito bacana. Mas eu sempre flertei muito com a No1. O que não sabe, e a Mari sabem disso, porque eu ia lá, batia papo, ou se tinha algum evento na No1, eu ia pra, escutar, entender. E aí chegou uma hora que acho que os caminhos se cruzaram. E, enfim, agora estou trabalhando na No1, super feliz como Head de Design. E tô mais entre o quadrado e o círculo, assim, né, eu acho. Então, é meio que isso. Eu acho que tem uma palavra que, para mim, é bem importante de reforçar, assim, do trabalho de vocês, que talvez também materializa um pouco para quem não está tão familiarizado com esse tipo de trabalho, que é a pesquisa, né? Vocês trabalham com muita, muita, muita pesquisa. Acho que a base de todo e qualquer trabalho de vocês é a pesquisa, né? Tanto de análise de comportamento, enfim, a comunicação, acho que é uma coisa bem integral, assim. E o que eu digo que acho que é um presente, que é uma contribuição, e para mim por exemplo, a sensação quando eu escuto, né, o report, por exemplo, que eu tô fazendo um mega mistério, né, criando aqui daqui a pouco, em 2 minutos, você vai ter acesso ao report, que é essa sensação de alguém conseguiu entender o que tá rolando e nos explicar, que é aquela sensação quando tu tem um pensamento, mas tu não sabe bem como dizer, tu tá lendo um livro de um filósofo incrível, tipo, nossa, que incrível, isso aqui explica bem o que eu pensava, né? E foi o que eu pensei quando eu escutei vocês na semana passada falando sobre isso, porque atualmente, quando a gente fala muito sobre varejo, sobre compra, a sensação é que a gente tá frequentemente tentando criar uma estrutura rígida para uma coisa completamente até fluida, eu diria, até líquida. Sim. Ela é, né? O varejo líquido. Esse o Bauman não fez. Mas, enfim, então, eu queria, né, sem mais delongas agora, está chegando a hora de você ter acesso ao report lançado pela No1, porque acho que é exatamente isso, né? Trabalho de inteligência deslocado para fora das paredes de vocês, para que mais pessoas possam acompanhar. Então, por favor, apresentem para nós um pouquinho de que foi esse trabalho e para que ele foi feito e o que vocês descobriram. Bom, são muitas perguntas numa só, então a gente vai fasear as respostas, escolhe certamente. Que tu quer responder. Eu acho que primeiro eu fico muito feliz de te ouvir falando sobre como é legal do lado de quem está recebendo o material, ver que tem alguém que está pegando conhecimento e tornando público, né, como uma forma de incentivar. Todos os anos de existência da No1, a gente dedicou uma carga considerável de energia para, em cada um desses 12 anos, a gente produzir algo que fosse para o mundo, né? Um estudo, um framework novo, uma lógica de pensar certas situações,
E a gente entendeu nos últimos anos que esse tipo de material que a gente gera pode gerar mais valor na vida de alguém. Então, só esse fator já é o suficiente para a gente publicar. Então, todos os anos a gente tem um report. Tem anos até que a gente conseguiu fazer 2. Nesse ano, o que a gente estava vivendo, né? Esse ano, primeiro que está tudo muito maluco, né? Inteligência artificial, que é a palavra que ninguém mais aguenta ouvir, mas ao mesmo tempo a gente vai ouvir ela por muito tempo. Uhum. Então, a inteligência artificial está mexendo com tudo, o cenário macroeconômico está mexendo com tudo, e a gente, por mais que esteja tudo mudando, como estamos lá pesquisando, pessoas que usam produtos pesquisando para Bom Ar, pesquisando para Veja, para Naldecon, para Sicredi, para Renner, e para Boticário, para tantas outras marcas, varejo e não varejo, também indústria, a gente está lá conversando com todas essas pessoas, a gente começa a entender certos padrões, que é o que a nossa mente faz, né? Eu acho que uma das grandes definições de ser humano é que a nossa mente é uma máquina de busca de padrões. E conosco não é diferente. A diferença é que a gente coloca energia em traduzir esses padrões para alguém consumir ali, como você está falando do livro que eu agradeço em nome de todos nós. De nada. E nesse ano, a gente, por mais que esteja um cenário muito louco por conta de IA e por conta dessas questões macroeconômicas, ainda assim, quando a gente vai em cada um desses projetos, em cada um desses cenários, até segmentos diferentes, e faz uma pergunta como: me conta da última vez que você comprou este produto. E as pessoas começam a narrar as histórias, você começa a conectar e fala, tá todo mundo passando as mesmas coisas. E a base desse estudo foi justamente isso. Tem uma metáfora que eu gosto de usar, que é, a gente está lá olhando para o céu e falando, o céu é azul, sempre foi azul, sempre vai ser azul. Só que depois de olhar tantas vezes e perguntar tantas vezes para pessoas diferentes como elas compram, e esse céu azul, na minha analogia aqui, seria o ato de comprar, a gente começa a entender que tem azuis diferentes, que tem nuances, que tem padrões, que tem tensões. Então, o que a gente está tentando fazer é, vamos transformar essa imensidão azul que é consumir em tons de azul. Existem tons diferentes de azul. E a gente começou a cavar isso dentro dos projetos, né? Ao mesmo tempo que estávamos fazendo projetos para os nossos clientes, estávamos também aprendendo com aquilo e entendendo, aqui tem um padrão que se repetiu, aqui tem uma tensão que não faz sentido com aquele padrão. Como que a gente acomoda isso? E durante, semana após semana a gente tem reuniões sobre esse tipo de tema na No1, e a gente chegou à conclusão de que existe sim é necessário que alguém dê nome para essas forças que estão agindo sobre o consumo. E aí a gente falou, não, então acho que é legal a gente fazer disso o nosso reporte desse ano. Então essa é a historinha por trás, né, de onde esse bebê veio. Maravilha, muito boa. Vamos começar. Do que o reporte de forças do consumo está trazendo? O que ele concluiu? Quais nomes isso tem? Tá. Eu quero difícil até de perguntar para esse assunto, tá? Então, sim. Eu não quero dizer assim, só apresenta, sabe? Eu acho que é legal falar também que a ideia dele era muito... E a gente ficava, mas o que ele tá querendo? Qual é o objetivo desse reporte? Sim. E a gente pensou, ele é muito bom para tirar um pouco da ansiedade, sabe? Quando a gente tava falando ali antes de tendência. E a ideia é que ele seja uma coisa viva, assim. Não é que a gente tá digitando tendências do que está acontecendo em relação ao consumo, mas muito mapeando e dando um framework para dar uma acalmada, sabe? Em quem está por trás, para as marcas, para as empresas, conseguirem entender alguns comportamentos e acho que entender com mais profundidade o comportamento humano, sabe? Então, a gente mapeia essas forças olhando um pouco de comportamento, cultura e até como que isso está conectado, acho que com as mudanças tecnológicas que a gente está vivendo. Baita. Então, isso acho que era um dos objetivos, assim. E essa questão de tirar a ansiedade foi muito importante. E assim, ele está feito, né, num formato que a gente chama de fascículos. Por que fascículos? Porque até agora nós encontramos 5 forças. A gente não vai parar de procurar, porque faz parte do nosso trabalho seguir procurando. Sim.
Talvez daqui a um tempo a gente ache uma sexta força. Ou ainda, a gente encontrou 5 forças e a gente tentou descrever, e que são esses fascículos, né? Coloridinhos. A gente tentou descrever cada uma dessas forças em alguma... Não é uma história, não é um era uma vez, mas é um cenário ali. As pessoas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, e isso representa aquela força do nosso sistema proposto, né? Então a gente está tentando traduzir essas 5 forças, que eu já vou entrar lá nelas, em coisas que acontecem no dia a dia. Legal. Para que quando novas coisas acontecerem no dia a dia, a gente, ao invés de se sentir ansioso do tipo, o que eu tô perdendo ao não entender isso aqui até o fim, eu já olhar e falar, olha, faz parte daquelas 5 forças, entendi, acho que eu não preciso super me aprofundar, já entendi aonde que tá no mapa. Estou ciente que ela Exato. está aqui, né? Ou não, isso aqui é uma força nova, e aí eu queria convidar todo mundo a participar, porque esse estudo ele não está fechado e ele não precisa ser feito só pela No1. A gente está super aberto a receber novas histórias, novas análises, novas sínteses, por que não, de que força que está faltando, que exemplos que estão faltando aqui. A nossa intenção realmente não é trazer um material que está exaustivo, né? Está completo, está até o fim. A gente está com isso aqui aberto e a gente vai seguir olhando para isso. Porque tudo, inclusive, segue mudando enquanto falamos, Exatamente. né? E até por isso a gente fez ele nesse formato de zine, né? Zine é uma coisa, para os mais novos, bem antiga, que é como as publicações mais subversivas atuavam antigamente, porque é uma coisa rápida de fazer, barata. Então a gente fez esse modelo de zines com capítulos coloridos. E a ideia é que a gente tenha edições, né? Daqui a pouco a gente vai ter outro pacotinho de histórias que conectam com essas 5 forças ou de novas forças. E a nossa intenção é fazer disso um trabalho em andamento. Muito bom. E o nome Forças também é muito legal, né? Porque ele exerce influência no resultado final. Né? E quando a gente vai falar sobre as 5 forças, por quais a gente começa? Por qual a gente começa? A gente começa... Victor melhorou. A gente começa falando do consumo algorítmico, eu acho. Legal. Porque é o que... Elas são todas muito conectadas, então quando a gente fala de uma, a gente acaba puxando outra. Dá pra gente citar todas elas e depois a gente entrando em cada uma? Pode, só pra pode. Então, porque eu anunciei há 2 minutos Aham. atrás, as pessoas estão morrendo de curiosidade, estão roendo as unhas agora Sim, pra sim, descobrir eu vou que falar. forças são essas. Eu não sei se o nome vai dizer tudo o que a gente quer dizer de cada força, mas Legal. a primeira, ela fala sobre o consumo algorítmico. Então, como a gente mudou... Vou ter que dar um tweet de cada Tudo uma, bem. só pra ter uma lógica. Como mudou o nosso formato de comprar... e todo o processo de compra, desde que a gente tem os algoritmos inclusos no nosso dia a dia. Aí eu não vou entrar tanto mais para falar das outras. Vai me complementando qualquer coisa. Beleza. Consumo involuntário, então a gente fala muito da fluidez, do consumo digital, principalmente, de como isso também está nos deixando um pouco no automático. E que isso pode ir para um lado bom ou para o lado ruim. E não existe bom e ruim, na verdade, mas existem lados que estão rolando em relação a isso. O 3 a gente está se chamando de consumo simbólico, mas a gente trata muito de como tudo está ficando com a mesma carinha, e depois a gente entra nisso. O consumo emocional, a gente fala muito da fadiga das telas e de como gerar conexão em cima disso. E o consumo paradoxal, que aí a gente chama de... A gente está trazendo muito do consumo viciante, e que é muito não é só a estética, mas... a linguagem Enfim, não quero entrar tanto nisso, mas do vício por trás do consumo e do estímulo, né? Para gerar o consumo. Que gera negócio, mas ao mesmo tempo gera dependência. Isso. Obrigada pelo esforço. Eu sei que é ingrato, tem que pedir pra pessoa falar rapidamente sobre um trabalho que demorou tanto, mas só pra gente... Eu escolhi as melhores eu palavras. acho que sim, mas... só queria que vocês falassem todos os nomes pra poder trazer, assim, que isso, só de ouvir os nomes, pra mim, já teve esse efeito de tirar a ansiedade. Porque eu olhei e disse, não é culpa toda minha. Ai, que delícia. É o ambiente também. Né? E daí tu comenta que a gente começa, vocês começam, né, apresentando pelo consumo algoritmo, que é o nosso ambiente digital hoje. Sim. Né? E daí o que consideramos no consumo algoritmo? Ou o que é afetado por ele? Tem várias histórias que a gente usou para construir esse material, e essas histórias elas acabam jogando um pouco para cada tipo de força, né?
Isso é muito importante, né? A gente está aqui separando em 5 forças, mas elas nunca estão separadas. Uhum. Elas, da mesma forma que as forças da física nunca estão isoladas, Claro. essas forças também nunca estão isoladas. Uhum. Então, talvez eu narre um pouco mais do consumo algorítmico e eu não pegue todo mundo, porque, mas isso só funciona para quem vende mais online, para quem vende mais em marketplace, etc. Tá, mas junto a isso tem as outras 4 forças que estão atuando. Então, é tudo bem a gente fatiar para analisar, mas a gente tem que entender que isso é um animal inteiro, né? E aí, te respondendo sobre o consumo algorítmico, acho que o principal ponto todo mundo aqui já viveu uma situação de falar alguma coisa e começar a receber propaganda sobre aquilo, aquela propaganda começar a ficar mais insistente, e aí você compartilhar aquilo com outra pessoa te dá uma opinião, às vezes positiva, aquilo vai gerando uma sensação de só falta eu comprar. Uhum. Quando você vê a quantidade, friamente, a quantidade de vezes que isso acontece nas nossas vidas, para tudo, e não é só comprar um produto, é aderir a um serviço, é ir até um lugar, é passar por uma experiência, a gente começa a olhar e falar, tá, existe algo que está atuando na minha forma de viver a minha vida, e quem que está controlando isso? Né? E só uma ressalva aqui que a gente acabou passando mais rápido por ela, mas eu queria voltar nela, que a gente abre esse nosso estudo dizendo que consumir é diferente de comprar. Ah, legal. Essa é uma diferença importante. Por quê? Comprar, todo mundo sabe que é. Lá, compro, recebo o serviço ou o produto e foi feita a transação. O consumir, ele é a fluidez, ele é o líquido que você citou antes, né? Ele é inclusive nos momentos que eu não estou ainda comprando, não estou considerando, até o momento em que eu já comprei e já formei uma opinião se eu compraria ou não de novo. Uhum. Então, o consumo, a gente não desliga o ato de consumir mais. E os algoritmos têm um grande papel nisso. Já o comprar, a gente liga e desliga. Uhum. Né? O comprar é transacional, né? Isso. Que é o que vocês trouxeram. E Exato. consumir é comportamental? Relacional. Então é como se fosse o consumir é a água a água por onde a gente está nadando o tempo inteiro. O comprar agora eu vou lá e vou me alimentar de um animalzinho que está ali. Aproximar o cartão. Exato. Eu acho que no algorítmico tem muito isso, né? Você, quando vê, está fazendo certas coisas que, tem uma força agindo aqui. E durante alguns anos, a gente até podia negar essa força e não dá mais. Não dá mais. Só que quando você associa isso, que não é uma grande novidade para ninguém, com as outras 4 forças, isso começa a ganhar um lugar à mesa para quem trabalha com varejo, para quem trabalha com marca, que é relevante. E acho que tem uma coisa também que, não sei, a gente notou muito um movimento de... Antes, a gente tinha todo um processo, né? Tu pesquisava, tu ia ler os reviews dos produtos, tu entendia quem tinha gostado do quê, por quê, tu comparava preço. Agora tá muito direto também, né? Tu bota o comando ali, né? O prompt do que tu tá buscando e tu já consegue receber direto qual é o produto que tu precisa comprar. E aí, esse encurtamento, achatamento, né? Que a gente falou, né? Ele também exerce uma influência na construção de comunidades, né? Claro. Porque as marcas, elas sempre tiveram suas comunidades ali ativas, discutindo o produto, até muitas vezes co-criando produtos junto com a marca. E aí, quando isso vai sumindo, a gente começou a se questionar, como é que fica esse comportamento? Como que fica essa interação que é super rica também para as marcas? Será que vai sumir? Onde é que fica os pontos de contato com a marca? gente vê se quem está direcionando é outra coisa. É outra coisa. As pessoas estão sumindo, invisível, né? Então, isso foi um questionamento também. E a gente também ficou se perguntando... Porque tem esse lado que tu faz a pesquisa direto e tem um outro lado que tu fica recebendo várias sugestões de produtos. Sim. Mas independente de qual for, qual que é o tom também que a marca tem que ter para não ser intrusivo demais. Eu vou te oferecer uma coisa que talvez tu nem... né, seja muito pessoal ou impessoal demais, né? Então, Exato. tá difícil, assim, de saber
Exato. E tem uma coisa nessa força, pelo menos, não sei se em todas as outras isso também, vocês também percebem, mas essa questão de que tem o que a gente recebe, né, como consumidor, né, inevitável de tudo isso, mas também a tentativa que as marcas ou as lojas têm de controlar de alguma forma essa força. Né? Eu não sei se em todas elas isso vocês também verificam, mas no caso do algoritmo é muito claro, né, a dor que, por exemplo, a gente estava falando sobre venda online, né, a própria questão do tráfego pago, que para muita gente ainda é um bicho de 7 cabeças difícil, e é a tentativa de manipular minimamente a força, né, que exerce no consumidor. E quando essa força... você ia responder? Porque eu vou partir para outra. Vamos indo. A influência que essa força exerce, o algoritmo exerce. Vamos deixar esses exemplos que a gente trouxe aqui reservados um pouquinho. A segunda força que a gente traz é o consumo involuntário. Desde a digitalização do mundo, né, se é que a gente pode chamar assim, a gente tem cada vez mais ferramentas de tornar um processo de compra mais fluido. A No One trabalha com isso há quase 15 anos. A gente tem todas as lógicas que a gente conseguiu criar até hoje de como você tira fricção de uma jornada em prol de gerar mais valor, em prol também de acelerar um processo o impulso de compra. A gente fez, assim, a gente já pesquisou isso em vários lugares do mundo. E conseguiu, obviamente, aplicar em projetos. O ponto é o seguinte, quando você associa esse consumo algorítmico que está lá o tempo inteiro, aquele misto de... É como se fosse uma intenção sintética, né? O algoritmo ele te dá uma intenção que não sei se é minha mesmo, né? Eu já nem sei mais se sou eu que pensei isso. Exato. Junto com um processo de compra, como a Teté estava falando, que ele está achatado, ou seja, ele é tão rápido que às vezes você fala, fácil. Nossa, eu comprei. Sem querer, nem vi. Você começa a falar de uma coisa um pouquinho maior. Por quê? Inclusive, um dos exemplos que a gente traz no nosso estudo, eu adoro ele porque eu acho ele uma grande sacada. Foi feita uma pesquisa há alguns anos nos Estados Unidos, ela deve acontecer todos os anos, que é o que as pessoas compram online quando elas bebem. E aí tem toda uma pesquisa lá de aonde elas compram, que tipos de produto elas compram ou serviço, o que elas compram baseado no tipo de álcool que elas tomam, o que é genial. Isso é muito bom. E se a pessoa é uma bebedora, uma bebedora frequente, ou se é uma coisa uma vez na vida. E o quanto que ela compra online em qualquer momento da vida ou não. Muito bom. E o lugar onde as pessoas mais compram quando elas bebem é na Amazon. E eu não consigo deixar de associar com o fator de que na Amazon você tem como comprar com um clique. Então, se tu deu um impulso, já foi, né? Exatamente. Deu um impulso, já tá chegando na tua casa. Exatamente. Nem pensou 2 vezes. Então, assim, quando você associa a força do consumo algorítmico com o consumo involuntário, isso fica muito potente. E tem, acho que aqui também talvez todos também tenham, mas a questão muito da discussão ética disso, né? Exato. Que é também a discussão que sempre se teve com propaganda infantil, né? Quais eram aqueles canais que tinham também na TV que chegava um momento que desligavam, tipo, chegou a hora de tu ler um livro, para de olhar a TV, né? Que é aquele consumo assim, cara, legal que tu quer consumir nosso produto, mas esse produto não vai fazer só bem pra ti. Então para, né? Tem um limite. E essa questão da fricção é inevitável, né? Um problema que o design sempre tenta solucionar, né? Facilitar ao máximo o processo, mas faz com que a pessoa compre até sem ela querer. E daí? Onde é que quem é certo, o que tá certo, né? Sim, e a fricção, a gente até comentou no estudo, assim, tem um papel super importante para gerar confiança também de quem tá comprando. Então, acho que a fricção certa no local certo tem muito valor, né? Sei lá, aplicativo de banco, quando tá fazendo uma transação, ele te para e fala, tem certeza? Tem certeza. Quer confirmar? Então, nem todas as fricções são ruins, né? Até o iFood começou a fazer isso, né? Sim. Quanta gente já ficou esperando o lanche 2 horas achando que tava vindo e faltou mais um botão. Mas isso, então acho que a pergunta é quais fricções faz sentido manter, porque às vezes, por um lado, ela pode ser algo positivo, né? Porque que ela gera também confiança. Exato, ela também é o momento do silêncio de tu pensar, é a tua chance ainda, né? Tipo, sim, é o que eu quero. Te convida a refletir. E se uma fricção é como um pedágio, aí só entrando aqui na analogia, quando a gente vai pra praia,
você decidir não ir mais para a praia antes de passar o pedágio é diferente de depois que você acabou de pagar o pedágio. É verdade, muda. Então, isso te seta numa... Isso te compromete com a tua própria intenção, que verdade. Você está indo para a praia, você já pagou o primeiro pedágio. Entendeu? Uhum. Então, a nossa discussão aqui é quais são os pedágios que a gente não pode tirar? Não pode tirar. Sendo que o mundo está há 20 anos falando, tirem todos os Tira pedágios. tudo, deixa tudo fácil. Exato. O que nos leva para a nossa terceira força, que é o consumo emocional. Na verdade, é a força 4, mas eu vou roubar um pouco aqui no jogo. Que é o seguinte... É tu que faz as regras, né? Que não é que quer roubar aqui a gente. Eu não sei te dizer. Vai lá. Por que o consumo emocional, para mim, conecta nessa narrativa que a gente está fazendo? Porque, assim, é óbvio que a gente se relaciona com marcas baseado nos seus produtos e serviços. E conforme a gente vai consumindo e isso vai gerando valor na nossa vida, a gente começa a se relacionar com uma coisa um pouco maior do que o produto e o serviço. Aquela marca começa a fazer parte de alguma forma na nossa vida, né? Acho que um bom exemplo disso é você olhar em quantos domicílios brasileiros existe o produto Veja. É assim, 95%, não vou lembrar o número, mas é mais do que 90% Nossa, dos domicílios brasileiros. E assim, isso não é uma relação de eu estou comprando este produto, é uma relação com a marca. Quando eu tenho as jornadas de compra completamente fluídas e achatadas e um consumo algorítmico que está fabricando intenções também para mim e me ajudando nas minhas próprias intenções, e isso acontece tão rápido que quando eu vejo já foi, aonde que está a emoção aí? Aonde que está a emoção que na minha relação com aquela marca é o que eu vou lembrar daqui a pouco? O que é memorável disso? Então, a gente vê um movimento muito forte de algumas marcas criando coisas que elas já abdicaram um dia, como, por exemplo, um dos exemplos que a gente cita aqui é que a revista Capricho vai voltar a ser impressa. Ela vai deixar de ser só o site Capricho. Eu vou comprar, certo. Quem vai impressa. Comprar vai ser as meninas dos anos 90. Eu também. Eu tenho certeza. Vai ser pra mim, eu vou responder os quizzes. Eu vou esperar pra ver o colírio, o capricho. Será que ele te ama? Ah, vai ser muito bom isso. Saudades. Desculpa, vai lá. Não, eu também lia Capricho. Por tabela, mas também lia. Tá bom. Pesquisando Claro, as pessoas, óbvio, claro, né? Com certeza. Mesmo desde adolescente. Mas o ponto é, cara, como é que a gente torna isso memorável? Será que essa fluidez toda, ela é memorável? Se um dia todas as nossas experiências forem super fluidas, como, por exemplo, desde declarar o imposto de renda até fazer uma compra na Shopee, ou até mesmo ir numa loja aqui no centro de Porto Alegre e fazer uma compra super rápido, só na aproximação ali. Pega, bipa, aproxima e já sai. Tudo tá tão fluido e a fluidez é a norma, o que torna memorável? Porque até um tempo atrás o que tornava memorável era a fluidez. Sim, era uma experiência tão gostosa que, que delícia, né? Agora isso vai virando regra. E daí tem uma coisa que me relaciona com isso, que eu tava também, sobre essa questão do se divertir comprando, né? A diversão de comprar, que tem também o seu lado muito cuidadoso, que a gente precisa ter, né? Pra, enfim, excesso de consumismo, enfim. Mas o tu ter a experiência de compra porque ela é prazerosa, né? O ir na loja é prazeroso, mas assim, comprar o produto porque eu vou ter o meu momento que eu vou ler a revista Capricho. Não é pelo conteúdo. O conteúdo eu acesso em qualquer lugar, não me importa mais, né? Mas assim, eu vou ter meu momento de ler, meu momento de garotinha. Eu já tô imaginando eu fazendo limpeza de pele com a minha irmã, lendo aquela revista Capricho, rindo e morrendo. Então, assim, é isso, é tu poder consumir pelo prazer de ter. Porque até tava pensando, né, quando a gente tem essa questão do consumo involuntário, que pra mim é um dos que eu achei o termo, assim, muito importante, porque a sensação que eu tenho muitas vezes é que eu quero parar de consumir e eu não consigo, né? Eu quero sair da minha casa sem consumir nada e eu não consigo, eu volto para casa sentindo que eu passei o dia inteiro consumindo. E isso é muito exaustivo, né? E como eu não consigo mais evitar o consumo, eu preciso que ele seja bom de novo, porque tá horrível. Né? Então, e valorizar o momento de consumo, né? Eu acho que essa força fala muito sobre isso, sobre tu valorizar aquele momento e vivenciar aquele momento. Exato. A gente traz muito
enfim, ficar falando de fadiga das telas é quase chovendo molhado, mas assim, eu acho que esse é o sentimento que tu trouxe, é o que a gente tava trazendo aqui, que tá demais. É isso. Então, quando alguém cria um momento que nos traz pra realidade, sabe? Nos faz lembrar como a gente consegue parar e prestar atenção em uma coisa e vivenciar aquilo. E, enfim, eu acho que essa força é muito sobre a valorização disso e a busca que a gente tá tendo por isso. E exatamente. enfim, acho que as marcas agora estão fazendo um pouco esse movimento. Mas ainda, não sei se a gente não viu tanto exemplo, assim, né? Acho que é um... Sim, é que tem que ter um movimento muito corajoso, também. né? E é um luxo também ainda, né? Luxo. O pequeno fazer isso é muito diferente do grande fazer isso. Né? Quem tem uma marca muito consolidada, muito memorável já, tu tem que ser um pouco mais memorável para poder ter uma iniciativa como essa, né? Não, e às vezes o memorável tá nas pequenas coisas, tá às vezes na intencionalidade que um vendedor te atende. Claro. Às vezes, vamos só lembrar, né? A gente continua sendo pessoas, o mundo continua sendo o mundo, embora esteja tudo mudando, a gente ainda é feito de emoções, né? Eu adoro aquela frase que somos praticamente melancias com ansiedade. Muito real. Muito real. Então, assim, às vezes, o segredo não tá em fazer mais e mais e mais e mais. Às vezes é fazer com mais intencionalidade. É exatamente como se fazia, mas com mais intencionalidade. Fazer parecido com o que os outros fazem, mas com mais intencionalidade. E assim vai. Isso me conecta um pouco com a outra força, que é o consumo simbólico. Que para mim essa conexão tá... Já que a gente tá falando de essa como eu tô chamando, né? Uma intuição, uma intenção sintética que tá vindo lá da primeira força que a gente falou, né? Do algoritmo. E ela tá não esbarrando em grandes fricções, porque tá tudo muito fluido. Sim, ela só vai indo. O meu desejo de memorabilidade, ou memorabilia, ou de experiências memoráveis cresce, porque agora elas são o contraste do meu dia a dia. Eu não tô tendo isso com frequência. Como que as marcas estão se tornando memoráveis? E aí tem um fenômeno que está acontecendo com as marcas, que elas estão se apoiando muito em táticas de viralização e em tendências também, obviamente, apoiadas pelo algoritmo, mas tendência do TikTok, o jeito que está fazendo... o jeito que está aumentando a conversão ali no vídeo, no Reels, no Instagram, no TikTok. E isso vai fazendo as marcas parecerem cada vez mais as mesmas marcas. Eu olho no trânsito e eu olho todos os carros e eu falo, gente, já é difícil de entender qual carro é qual marca. É verdade. Porque já tá tudo muito parecido. Muito parecido. Né? Parece que a estética se comoditiza também. E isso tudo vira uma grande contradição, né? Como é que eu posso ser memorável? E aí eu vou lá e tomo uma atitude que eu acho que me torna memorável, mas na verdade eu tô igual a todos. Esse é um paradoxo bem complexo. Mas é um... Desculpa. Como é que a diferenciação é eu me assimilar, né? Mas é um ambiente seguro também de tu jogar, né? Exato. Porque tem mercado. Tá funcionando. Tá funcionando. Então eu não vou me arriscar muito. E aí, sim, que tá tudo essa grande loucura, né? Sim, então, assim, eu vou dúvida, entrar nessa. Uma fatia disso já me satisfaz, sabe? É verdade. E aí a gente trouxe muito essa reflexão, assim... e a gente entende que tá atrelado a um tamanho de mercado, a uma coisa que tá dando certo e que às vezes faz sentido pra marca entrar nessa onda, mas a gente vê que marcas que estão conseguindo fugir disso acabam se destacando, né? A gente trouxe alguns exemplos, até tem a Liquid Death, que a gente trouxe aqui, que é uma água que se posiciona como uma cerveja artesanal, sei lá. Muito nessa linha de diferenciação, mas que é super arriscado, né? Porque a gente não sabe o tamanho do mercado para consumir isso. E aí a gente trouxe muito a ideia de, ok, tu não precisa comprometer 100% da tua marca, talvez num novo posicionamento super arriscado, tu pode ir fazendo pequenos testes e talvez vendo se isso dá certo, ou ter um portfólio dentro da tua marca e nisso tu vai testando, vendo se faz sentido, vendo se tem mercado e aí te movimentando. Então acho que não é um pêndulo, sabe? Sim. Não é tudo ou nada. Não né? é tudo ou nada,
Acho que nessa linha, assim. Infelizmente, né? Não é tudo ou nada, porque seria muito bom, né? Para as pessoas, se a gente conseguisse... e agora o meu cliente é este e ele gosta disso. É o 80, vamos no 80. Para começar, que tu não sabe mais nem quem é o teu cliente, porque ele muda durante o dia umas 1000 vezes, pode ser várias pessoas ao longo do dia. E depois, como ele quer comprar, também pode depender do humor dele. Então, assim, boa sorte, né? Em tentar criar uma regra, porque não tem. Mas acho que ter essa prática de fazer pequenos testes, assim, dentro da... Mesmo empresas pequenas ou grandes, poder testar um pouquinho novos posicionamentos, novos produtos, permite que tu consiga dar passos diferentes de todos, né? É verdade. Então, autenticidade, né? Que é o que a gente tem falado nessa era de hiperpersonalização também, né? Uma lógica que a gente usa para isso, até nem tem tanto a ver com esse estudo, mas é uma conexão que eu fiz aqui. Já tem, acho que quase uma década que dentro da No1, da forma como a gente atua com os nossos clientes, a gente fala de perfil de cliente ou segmento de cliente, mas não é ali que a gente baseia todas as estratégias que a gente desenha. A gente baseia muito mais nos drivers de experiência. O que é um driver de experiência? E aí, só para trazer um exemplo, né? A gente trabalhou muitos anos com o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. É o melhor hospital do Brasil ou o segundo melhor, dependendo do critério que você usa para avaliar. Pensando pela perspectiva do paciente, tá? Você ir num hospital fazer um exame de rotina, você vai ter uma expectativa daquela experiência X. Você ir jogar futebol, machucar o pé e ir para o hospital porque está doendo e talvez você tenha quebrado o pé, é uma outra forma de chegar no hospital, outra expectativa e é outra demanda que você vai ter daquela jornada. Outro grau de tolerância, outra pressa. E se você estiver numa situação de caso de vida ou morte no hospital, é uma terceira. O curioso você pode ser a mesma pessoa, você pode não, nós somos a mesma pessoa que podemos viver isso numa segunda, numa terça e numa quarta da mesma semana. É verdade. Então, será que faz sentido eu apoiar toda uma estratégia apenas nos segmentos e perfis de clientes, que é como as pessoas são, ou eu também tenho que colocar uma camadinha ali de como as pessoas estão, porque elas estão diferentes na segunda, na terça e na quarta. Exatamente. O contexto muda, a circunstância muda. Isso no varejo também faz sentido. Às vezes eu entro numa loja para comprar roupa e eu estou buscando uma peça específica. Às vezes eu entro numa loja para comprar uma roupa porque eu quero gastar o mínimo possível. E às vezes eu entro para comprar uma roupa que eu quero gastar o menor tempo possível, porque o produto não me importa tanto e o preço eu já sei qual vai ser. É a mesma pessoa e eu posso fazer isso, as 3 possibilidades que eu citei aqui podem acontecer na mesma semana. É verdade. Às vezes na mesma ida à loja. É verdade. Então, do produto, é verdade. A gente sempre coloca essa camada que parece que a gente está complicando as coisas, mas na verdade a gente está facilitando, porque é mais fácil até de pensar. Sim. Então, eu estou trazendo isso como uma resposta ao tudo ou nada. É verdade. Seria muito simples se fosse tudo ou nada, Seria mas ótimo, não é. né? Seria preto no branco. Exato. O que nos leva, então, para a última força, que é o consumo paradoxal. O consumo paradoxal existe uma máxima que eu acho que ela é quase que universal, que é todo mundo quer sentir que está levando vantagem. Em tudo. Algumas pessoas exageradamente, outras pessoas mais comedidamente, mas todo mundo quer sentir que está levando alguma vantagem. Isso não é novidade para ninguém no varejo, para ninguém na indústria. Só que hoje a gente tem alguns recursos que, associados com os algoritmos, com a extrema fluidez nas jornadas, com a busca pela emoção que as pessoas têm e pela nossa força 4, que é a simbologia que todas as marcas acabam adotando para fazer tudo isso funcionar. Quando a gente soma tudo isso, hoje tem muitos recursos para você dar a sensação de que a pessoa está levando vantagem. Então, eu imagino que hoje, final de 2025, todo mundo já tenha passado por uma situação, num varejo online, pelo menos, de ter aberto um aplicativo e você ganhou tantos pontos ou tantos reais de desconto, gire a roleta para ver se você ganha mais. Cara, a roleta é muito tentadora. E essa ilusão de que você pode se dar um pouco melhor, você já se deu bem, mas você pode se dar um pouco melhor, ela é muito viciante. Às vezes, isso vai para o bem,
às vezes isso vai para o mal. Né? Um exemplo do bem é o microaprendizado, né? Que é esse nome que se dá para coisas como o Duolingo, que é você aprender pequenas coisas com muita frequência como forma de aprender uma grande coisa. E aí, o estímulo a esse hábito de aprender é muito importante. Para isso, cara, volta aqui que você vai se dar bem. Volta aqui que você vai se dar bem. Forma o hábito que você vai se dar bem. O que a gente queria que as academias fizessem também, né? Exato. Fossem nos acordar de manhã. Vem, desgraçado. Se falasse que nem o Duolingo fala com a gente ia mais. Se você vier treinar hoje, a janta é por minha conta. Essas coisas assim. Só que tem um lado não tão legal disso, que é... se você ficar... Existem cenários de... Se você ficar no meu aplicativo por mais 5 minutos, eu te libero um cupomzinho. E aí você vai ficar 5 minutos num aplicativo, que é um marketplace, fazendo o quê? Criando desejo de compra. Scrollando. Então, é óbvio que tem o limite ético, mas a nossa Força 5 fala sobre esse consumo, que é um paradoxo. Sempre houve e sempre vai existir o jogo entre quem está vendendo algo e quem está comprando, em todo mundo se dar melhor. Sempre. Essa é a dança do acasalamento do varejo. Mas, com os novos recursos que a gente tem, e o tempo de tela, e todas essas outras forças, isso começa a ficar mais encorpado. Então, como é que a gente lida com isso? Mas o paradoxo Nós não temos aqui... essa resposta. Vamos perguntar para quem quiser nos responder. Mas o paradoxo aqui é entre o consumidor e o lojista, o vendedor, ou o paradoxo de assim, quero me dar bem e de tanto que eu quero me dar bem, acabo me dando mal? É mais nesse sentido? É um paradoxo de eu quero me dar bem e quero gastar menos, e para isso eu vou entrar nesse aplicativo que eu vou ganhar um cupomzinho, mas no final eu vou comprar 3 coisas, quando na verdade eu só ia comprar uma, e vou gastar mais do que eu ia comprar antes. Sim, que é a promoção que tá tão barato que tu compra muito mais do que tu sequer precisava. Exato. E depois não usa nada. E do lado, acho que das marcas também tem como isso acaba afetando também a imagem da marca, que às vezes a gente vai muito pelo curto prazo, né, por atingir um objetivo de curto prazo a nível de empresa, a nível de marca, mas não vê o peso que isso deixa também residual para a marca que tá fazendo isso. Né? Então, o que a gente está querendo construir a nível de marca? O que a gente está querendo atrelar ao nosso negócio, né? Tem que ter um olhar também mais de longo prazo para isso. E talvez a conta não se pague, né? Isso é uma das coisas bem importantes do online, né? Porque, assim, a forma de precificar no online tem que considerar muitas coisas que na loja física tu não precisa, né? Tem o outro lado também. Mas a própria, assim, não é só a margem do marketplace. É isso também, né? Bom, se eu ficar queimando o preço aqui, talvez eu tô canibalizando a minha loja, o que eu tô fazendo? Então, qual que é o custo real disso? É muito difícil de prever, né? Ou, enfim, tentar calcular, pelo menos. E daí, assim, gente, agora também considerando, né, essas forças, como vocês entendem que é um bom uso desse aprendizado, né? Ou desse material, por exemplo? Porque eu, quando penso nisso, né, é muito bom minha posição, porque eu posso continuar criando críticas e reflexões, porque eu não tenho um varejo. Embora todo mundo venda alguma coisa, e a gente aqui no Connector também tem. O que eu entendo aqui é que a gente está trazendo os fatores de... Considere isso aqui também na sua tomada de decisão, né? Que é sempre aquela questão de a gente aceitar que a vida, infelizmente, é um pouco mais complexa do que uma vida binária, né? Que não é o preto no branco, não é aquilo que a gente estava falando do 880. E aqui tem alguns fatores. Considere isso aqui. Isso aqui pode pesar para esse lado. Isso aqui é mais ou menos isso, assim, que vocês entendem que é um bom uso? Na minha visão, é bem por aí. Existe essa coisa chamada consumo, que está todo mundo olhando. Então, para um varejo, ele está lá buscando a sua sobrevivência e o atingimento das suas metas através do consumo. Esse consumo, hoje, ele tem essas 5 forças, e que se você souber fazer uma potencializar a outra, você chega na tua meta. Você chega no teu objetivo, você chega... Enfim, você sobrevive e passa por tudo isso. Mas chegando nos seus... entendendo também quais são os seus limites. Por exemplo, existem varejos que eles não estão buscando uma grande diferenciação de marca. Então, a questão de eles usarem lógicas universais de comunicação e de estratégias de venda não é uma questão para ele. Então, essa força, você pode até calar ela no seu coração e olhar para as outras 4. Legal. Então, para mim,
essa lente que a gente está propondo, ela ajuda a você fazer esse teste prévio de sanidade antes de ir lá na porta, implementar, na vitrine, implementar toda uma estratégia de venda. Sim. Cara, será que eu estou considerando algoritmo que chega? Ah, mas eu tenho um varejo aqui no centro de Porto Alegre. Tudo bem, as pessoas estão com o celular na mão. Você pode achar que a sua vitrine é offline, mas as pessoas não são. Da mesma forma, será que eu estou considerando aonde que eu tenho que gerar pedágio e aonde que eu não tenho que gerar pedágio? Eu, de fato, sou um daqueles varejos que eu tenho que tirar todos os pedágios e ser fluido? Ou tem alguns que eu tenho que deixar? Será que eu estou lidando com a necessidade que as pessoas têm de gerar memórias e emoções? Ou eu estou muito transacional? E a minha marca é mais para um lado ou mais para outro? Será que eu estou fazendo uso dessas lógicas e estéticas universais? E isso está tudo bem para o meu varejo, para o meu negócio, para a minha marca, para a minha imagem? Ou faria mais sentido eu buscar uma diferenciação? E, por fim, como é que eu estou usando esse paradoxo entre eu estar levando a vantagem, ele estar levando a vantagem, porque todo mundo quer levar vantagem, mas como é que a gente se comunica nessa dança? Acho que é por aí. Não sei se a Teté... Acho que falou tudo. Acho que foi ótimo. Eu vejo na mesma linha e acho que é muito... A gente quis trazer no formato de frame para entender o que está passando na vida desse consumidor. Talvez a minha marca, em alguma dessas forças, não se conecte tanto, mas ele, com certeza, está passando por isso dentro do universo dele. Com certeza. Então, acho que, de uma forma ou de outra, agrega para tu entender mais o teu consumidor. Cara, muito bom. Eu acho que, assim, obrigada mais uma vez. Obrigada por também se disporem a tentar traduzir isso em menos palavras. Eu acho isso uma grande sacanagem. Não queria ter que fazer vocês fazerem isso, mas fica bom pra gente ter o registro aqui. Mas acho que fica também o gostinho pra gente estender essa conversa para muitas outras que também vão surgindo adjacentes a esse tema, né? Eu fui pensando muita coisa aqui, não vou nem trazer, mas, assim, acho que é exatamente isso que a gente tem que se propor quando a gente tá falando em uma missão de engrandecer o varejo ou da gente transformar o varejo, né, por meio de mudanças, por meio de inovação, que é a gente olhar o que afeta e o que é afetado pelo que a gente faz, né? E acho que pelo menos o exercício desse questionamento também é transponível para os negócios de cada um, né? Então, assim, o que acontece com o meu cliente ou em que momentos o cliente entra, que perguntas essas que eu posso me fazer que elas são totalmente diferentes do que eu tenho me perguntado, né? Então, acho que se eu puder dar uma grande sugestão, assim, para quem está nos acompanhando até agora, volta 30 segundos atrás e anota todas as perguntas que o Kinan falou e tenta responder todas elas do teu jeito, porque eu acho que é por aí. Eu vou fazer isso aqui com o Connector, depois eu mando para vocês corrigirem, por favor. Darem uma olhada. E eu até tenho um complemento para aquelas perguntas que é aquilo você como varejo e aquilo você como consumidor. Porque quando a gente ganha autoconsciência de como a gente opera como consumidor, a gente também ganha autoconsciência para operar melhor um varejo, mesmo se a gente não for o nosso próprio público-alvo. Fica uma reflexão. É difícil fazer um statement depois de uma fala assim muito... Mas, gente, última pergunta. Quem quiser ter acesso à revistinha física, consegue? Tem que ir lá entrar no Instagram da No One e fazer muita pressão. Então, gente, ó, todo mundo amanhã de noite entra no Instagram da No One e pede. Não, tô brincando. Mas parabéns pela iniciativa de tornar impresso. Isso aqui é muito legal. É muito visual, é muito bonito. Ó, comprar é transacionar, consumir é existencial. Isso aqui é muito bonito. E é legal de manusear. Eu tenho... Olha aqui, tá aqui as suas anotações. É aquela eu vou ficar essas pra mim. É a que fica. Essa aí era... Esses são os seus. Né? A gente poder ter uma leitura de qualidade, poder ter atenção, ter presença, né? Tava pensando enquanto a gente falava um pouco sobre isso, de também como o mercado vai trazendo novos termos, né? E talvez esse exercício de agora a gente ter um momento memorável, ter um momento em que a gente, na verdade, tá presente, era o que há 5 anos atrás a gente tava chamando de mindfulness e todo mundo tava desesperado. Por que eu não consigo meditar? Sim, porque tá difícil pra todo mundo, gente. Não é tu que não consegue meditar, tá difícil, a gente tem muita tensão. Então, legal a gente traduzir isso para os termos atuais. E, por favor, sigam traduzindo. E é isso, acho que reforça o convite, né? A quem tá acompanhando, assim, de vir somar. Percebeu, descobrir mais uma força, tenho mais uma dúvida, entra em contato com a galera. Eu acho que é isso, conhecimento é compartilhado e coletivo. E a gente pode botar o link do site do Claro, estudo também, vamos né? botar aqui embaixo no nossa legenda. Já deve estar aí pra você. Gente, por último, passar a palavra pra vocês darem um último comentário sobre esse trabalho ou sobre como vocês acham que é importante a gente refletir sobre isso aí.
Acho que ele foi um trabalho muito legal de fazer. Ele foi feito por muitas mãos da No One, o que foi muito rico, porque tiveram várias visões, acho, assim, para reunir essas forças. Claro que ele é um compilado de um trabalho constante, né, da No One, então a gente está sempre pesquisando consumidor, usuário, formatos de compra. Mas dizer que ele tira a minha ansiedade também. Então, acho que ele cumpre o papel dele, que é dessa organizada em tudo que está acontecendo, assim. E queria dizer que foi um prazer também estar aqui hoje. Ai, que bom, fico muito feliz. Eu vou ser repetitivo e foi muito gostoso fazer esse estudo. Já teve estudos que foram super complexos, profundos, e às vezes a gente se perde na profundidade de um tema, alguém tem que nos resgatar com um guindaste. Esse foi um assunto que ele foi brotando e quando a gente viu, nós todos gostávamos dessa banda e a gente nem sabia que o outro gostava dessa banda também. Então foi muito fácil tocar essas músicas aqui. E eu acho que isso é uma grande menção que eu faço ao nosso time, porque de fato é um esforço bem coletivo, desde a escolha das fontes, que tem vários segredinhos nas fontes que a gente usou aqui nesse material, até a forma como a gente escreveu, o formato, todas as pessoas foram creditadas, as pessoas envolvidas, e é também por isso que eu, mais uma vez, convido todos a escreverem e contribuírem, porque esse não é um estudo que vai ter lá só o loginho da No One, vai ter todas as pessoas que se envolveram em qualquer etapa. Então, eu quero fazer a menção a quão fluido foi, já que essa é a palavra que a gente usou tanto, fazer esse estudo dentro da No One. E eu acho que isso... Eu fico muito feliz com isso, porque me mostra que a gente está de fato com o dedo no pulso, sabe? É verdade. E estar com o dedo no pulso é uma coisa importante. Às vezes é importante tirar e executar bastante coisa, mas também é importante ter o dedo no pulso. Então, fico feliz com poder dividir isso com todo mundo também. Pô, que irado. Muito obrigada, gente. Com certeza vai ter mais momentos em que eu vou chamar vocês para o Pode Conectar, mas por hoje vamos encerrando por aqui. E você de casa que gostou desse conteúdo, aproveita e já segue a No One também, porque eles têm uma newsletter muito boa também. Então, quer acompanhar os conteúdos, tem como. Eles não fizeram propaganda, mas eu vou fazer. E Obrigado. A gente aqui também, toda segunda-feira, agora temos um novo horário do Pode Conectar. Segundas-feiras ao meio-dia, eu acho que é. Vamos conferir. Deve ser meio-dia, você deve estar olhando meio-dia. E é isso aí, toda semana um novo conteúdo pra você. Até mais!